Boa tarde a todos e a todas. Queria pedir desculpas por esse pequeno atraso, porque houve lá um problema no sistema e por isso a gente não pôde começar na hora certa. Queria convidar os componentes da mesa, Cláudio de Carvalho Xavier, que é fotógrafo profissional desde 1992, foi responsável pelo setor de digitalização da Fundação Biblioteca Nacional de 2004 a 2011 e atualmente é o líder da equipe de digitalização do Arquivo Nacional. Vai apresentar a palestra Panorama da Digitalização no Arquivo, para compartilhar conosco a sua experiência frente ao Laboratório de Digitalização da Coordenação de Preservação do Acervo, bem como as ações realizadas e as perspectivas relacionadas a esse trabalho. Então, Cláudio, por favor, você pode sentar, que eu vou compor a mesa, e aí cada um depois faz a sua apresentação. Eu queria perguntar à organização quanto tempo de palestra cada um tem? 20 minutos. 3h30, tá certo. Érica Nunes Sampaio é arquivista e líder da equipe de preservação digital da Coordenação de Preservação do Acervo do Arquivo Nacional. Ela foi recentemente aprovada no mestrado profissional da Unirio e tem como temas de interesse de pesquisa o documento digital, a preservação digital, repositórios arquivísticos digitais confiáveis e também uma arquivimática. Ela vai apresentar a palestra Perspectivas da Preservação da Memória Digital Brasileira a partir da experiência do Arquivo Nacional, que é baseada em um artigo publicado na revista do Arquivo do Estado de São Paulo, em parceria com a Raquel Reis, que está aqui presente, e com Jorge Felipe Abreu. Tiago Luna é pós-graduado em Sistemas de Informação, especialista em Tecnologia de Informação e atua na área de desenvolvimento da Coordenação de Tecnologia da Informação do Arquivo Nacional. Tiago tem tido uma importante contribuição na criação do repositório digital confiável do Arquivo Nacional e vai apresentar a palestra Guardar não é preservar, o papel da TI na preservação digital por uma perspectiva, por uma visão arquivística, que fala sobre a importância da TI para a criação e manutenção de um ambiente tecnológico propício para a preservação digital, difusão e acesso, e que atenda às normas, padrões e requisitos arquivísticos. Então, a gente começa pelo Cláudio, com 20 minutos, depois Érica e o Tiago, e aí a gente abre para perguntas para todo mundo, daqui e de casa, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Cláudio, né? Como a Adriana falou, eu sou o líder de equipe, né, do setor de digitalização e do setor de digitalização do Arquivo Nacional. Tenho 4 meses nessa função e vou tentar passar para vocês aqui de uma forma bem sucinta o panorama da digitalização no Arquivo Nacional que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Tá? Queria passar o primeiro. Isso. Bem, a digitalização no Arquivo Nacional começou no ano 2002, né? E as primeiras imagens começaram a ser disponibilizadas no CIAM a partir de 2009, né? Num total de 376.547 documentos digitais disponíveis no CIAM, né? 244 fundos digitalizados em 474 terabytes de documentos digitais, que dá aproximadamente 1.577.451 documentos. Nós temos uma equipe formada por 15 funcionários, né, todos técnicos na área de digitalização e fotografia.
que fazem esse trabalho sistematicamente. O trabalho sistemático do Arquivo Nacional, ele atende projetos e também toda a demanda de solicitações externas do Arquivo Nacional, de pedidos de usuários que frequentam as nossas salas de consulta. Os critérios de digitalização. Bem, os critérios de digitalização que implementados aqui no arquivo. Resolução de 300 dpi, possuindo margens de 5 milímetros, toda a parte de metadados, datas que foi criado metadados, se a remessa de imagens é interna sistemática, como eu falei, ou da sala de consulta, pedidos de usuários externos, nomeação, anotação arquivística do documento digitalizado, se o documento que foi digitalizado é cor ou preto e branco, tamanho desse original, equipamento utilizado na digitalização, o software proprietário que nós utilizamos de acordo com o equipamento, no caso dos backs digitais, o Capture One, e do scanner de mesa, o Silverfast 8, que eu vou falar mais tarde. A resolução padrão, 300 dpi, os canais de cores e tons de cinza, dependendo de acordo com cada original que vai ser trabalhado. O formato da imagem é um padrão fixo, padrão TIFF. O nome do técnico responsável pela sua digitalização e o nome do técnico pelo processamento e ou controle de qualidade, que é gerador desses metadados. Aqui tem um gráfico demonstrativo da crescente demanda de trabalho que a gente vem recebendo ao longo já do ano de 2018. Nós queríamos ter feito um comparativo com o ano anterior, mas, infelizmente, nós não conseguimos consolidar os números de 2017. E aqui estão consolidados os números de 2018. Vou ter que colocar o óculos, que senão não enxergo. As demandas maiores sempre são de textual, por causa dos projetos que nós temos, que nós estamos atendendo hoje no laboratório de digitalização. Projetos em andamento. Atualmente, esse é o principal projeto que nós estamos atendendo, que é o projeto Chalub, que iniciou-se em 2016. Já estamos com 2 anos com esse projeto. São 244.159 páginas já digitalizadas em 2,33 terabytes. E cliquei sem querer. Temos também as partituras musicais, 2017 e 2018, com 1.839 dossiês, que geraram 15.498 páginas em 215 gigas. O site Brasil Republicano, 2018, 34 fotos e 44 documentos textuais. Brasiliana Fotográfica, também 2018, 297 fotos. E temos as nossas metas a serem ainda implementadas em projetos, que é o site História Lusa, com 7 documentos textuais, cartas em arquivos, 4 documentos textuais, Memórias do Mundo, 58 documentos textuais e Exposição do Estado Novo, 24 documentos textuais. Temos projetos também em análise para execução, que são Correio da Manhã, em torno de 6.000 fotografias, Francisco Behring, 261 mapas, Federação Brasileira do Progresso Feminino, 150 caixas, que não está mensurado ainda o volume a ser digitalizado dessas 150 caixas, o SPMAF, que é o Serviço da Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras do Rio de Janeiro. Vou falar agora um pouco dos equipamentos. A infraestrutura que nós possuímos hoje no setor de digitalização, ela consiste em 2 scanners Zoitio, modelo 12.000 OS, um scanner Zoitio OS 5000, 2 backs digitais Phase One, um PH 45 megapixels e um IQ 160.
de 60 megapixels de resolução, né? Todos esses scanners, é legal de falar que ele faz a captura por varredura, possuem compensadores de lombada para obras encadernadas e vai se adequando de acordo com você, o operador vai virando as páginas ali. Nós utilizamos esses scanners mais para as obras textuais. Processamento de aprimoramento, isso daí usando o software proprietário dele, que é o Miniscan 12. Processamento, aprimoramento da imagem, gestão integrada de cor, controle de brilho e contraste de rotação de imagem. Esse aí é o OS5000, só faz em torno de cinza, não faz cor, ele é um equipamento mais antigo, já caiu em obsolescência, mas ainda nós utilizamos. E, infelizmente, agora ele deu um pequeno problema no computador dele, sendo um computador XP, só roda com XP. O processamento. Aqui é outro scanner, é o scanner de mesa, Epson, tipo de digitalizador de mesa em cores, dispositivo fotoelétrico, sensor de linha CCD a cores. Formato O2, documentos a serem digitalizados, no máximo de tamanho A4. Ele só digitaliza tamanho A4, mas não mais do que isso. Quando temos tamanhos superiores a esse, nós utilizamos os backs digitais e o equipamento PowerFace de grande formato. Eu vou falar. O próximo são os backs digitais. Ficou muito escura a foto. Ficou escura, não está dando para vocês verem. Não, acho que não vai. Acho que não vai rolar. Esse possui de 60 megapixels de resolução, o ISO vai até 800 de sensibilidade, a tela dele é touchscreen. Esse equipamento é voltado mais para fotografias do século XIX e os formatos maiores ao tamanho A4, que eu comentei antes do scanner de mesa. Temos um outro, que é um B45, de 45 megas de resolução, que o Flávio ali está operando, fazendo as fotografias, na sua grande maioria são fotos ainda do Correio da Manhã, ou então pedidos internos que nos são solicitados de imagens com formatos acima de A4. Nos grandes formatos, nós utilizamos uma PowerFace FX. Legal de falar que esse equipamento possui uma mesa de sucção. Ela ajuda a planificar, sugando e estabilizando o original na sua base. Tá? Ela consegue capturar até 1,18 m de largura por uns 90 centímetros de altura. É ideal para fazer mapas, parte cartográfica e plantas. Esse é o Book Scanner. É um dos nossos outro equipamento que nós utilizamos também. Ele é bem mais simples, né? Não tem tanta tecnologia, mas ele serve muito bem para fazer obras em preto e branco, que não haja necessidade de tanta qualidade na resolução. Ele não é utilizado para fazer a parte de preservação e conservação, como nós fazemos com o trabalho com os scanners Zoitos 12000 OS e também com os backs digitais. Além disso, nós também trabalhamos com digitalização de microfilmes. Nós temos um FlexScan, que é um digitalizador de microfilmes de 35 mm ou 16 mm, microficha com step, Ripert, jaquetas de 16 e 35 mm. Digitaliza microfilmes em até 240 páginas por minuto, e microfichas com a velocidade de até 125 imagens por minuto. Eu já estou encerrando. Os desafios. A gente tem desafios ainda
a enfrentarmos, né? Os principais que eu destaco aqui é ampliar a infraestrutura já existente, melhorando-a, investir em capacitação dos técnicos atuantes no setor e atender à crescente demanda de solicitações, tanto internas quanto externas, que é uma realidade que nós estamos enfrentando nos últimos meses. A demanda é cada vez mais crescente e nós temos que atender tanto a demanda externa, que é dos nossos solicitantes, dos nossos consulentes, como também a interna, que são os pedidos são os projetos dos quais nós nos responsabilizamos a fazer aqui dentro da nossa instituição. Aqui está um pouco das obras que já foram digitalizadas ou microfilmadas e digitalizadas. Eu sempre costumo dizer que nós utilizamos suportes alternativos de preservação e conservação, e o Arquivo Nacional não abdicou nem do analógico, nem do digital. Ele agregou ao analógico a utilização do suporte digital. Está em primeiro a Constituição para o Império do Brasil, em 1824, segunda imagem, a Lei Áurea, a terceira, a Carta de Ver o Paz de Caminha, e a quarta, a Lei do Ventre Livre. Um dos mapas de um dos fundos que a gente pretende atender, está atuando já no segundo semestre agora, que é o da Coleção Francisco Behring. Bem, pessoal, é isso. Legal? Obrigada, Cláudio, pela sua apresentação. Aí depois, no final, a gente pode abrir para perguntas. Então, Érica, por favor. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença aqui de todo mundo, que eu acho que muita gente gostaria de estar aqui, mas por ser meio de semana e no meio da tarde, talvez não seja possível. Queria agradecer o convite de participar dessa mesa. Novamente estou eu aqui para mostrar um pouco do trabalho que a gente está fazendo. Eu fico muito feliz em ver, em ter essa possibilidade, de mostrar um pouco dos bastidores, porque é um trabalho que não é visto muito para fora, é muito gratificante, assim, a gente mostrar que a gente, de fato, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está correndo atrás. E eu fiquei muito feliz também do Cláudio poder ter falado um pouco também da digitalização, porque é um trabalho que acho que só aparece quando dá problema, quando emperra o processo, meu Deus, o que aconteceu? Vamos na digitalização. Aí é um pouco do nosso trabalho, não muito pelo viés que a gente gostaria que fosse mostrado, acaba se tornando evidente. Eu vou começar a minha... Cadê? Enquanto está ali a minha apresentação não aparece. Não. Ai, meu Deus, que pressão. Eu posso pegar os 5 minutos que o Cláudio não usou? É esse. Bom, vamos lá. Essa apresentação, na verdade, eu não tive muito tempo de mexer nela e eu só tenho 20 minutos para falar, 25, se eu conseguir os 5 minutos do Cláudio. 22,5, meu Deus do céu.
E aí vamos dividir, né? Tem muita coisa também, né? E aí tem bastante conceito, então os conceitos eu vou passar um pouco mais rápido para a gente poder ir de fato no que interessa, que é o que a gente está fazendo em relação ao repositório aqui dentro do Arquivo Nacional. Então vamos lá. Não está indo. Por aqui não está indo, então você passa para mim, por favor? Então vamos lá, pode passar. Então aqui está o conceito do que é a preservação digital, né? Que esse conceito foi retirado do CONARC. Conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade de suporte, garantindo acesso e interpretação dos documentos digitais pelo tempo que for necessário. Eu queria chamar a atenção que a preservação digital aqui ele começa um conjunto de ações gerenciais e técnicas. A gente precisa de pessoas, de técnicos especializados, a gente precisa de investimento na especialização dos técnicos, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa... a preservação vai além do simplesmente você pegar um documento e jogar lá no repositório. Tem todo um arcabouço aí que sustenta a preservação digital, propriamente dita. Um pouco dos aspectos conceituais que eu vou dar uma passada bem rápida, porque a gente tem bastante coisa para falar. Então, aqui é um pouco do que tirado também da Rondinelli, o que é um documento arquivístico digital. Eu não vou me estender muito, tá, gente? Até porque o conceito é bem grande. Pode passar, por favor? As características de um documento arquivístico digital, né? Forma fixa, conteúdo estável, ligações explícitas a outros documentos, né? Que é a relação orgânica, o contexto identificável na produção, aquela coisa, né? Um documento para aquele o vínculo, né? Para aquele conjunto fazer sentido, ele precisa estar completo, porque se ele tiver, de repente, faltando um documento, se eu pensar um documento de um conjunto, talvez ele não me diga muita coisa. Então, isso é o arquivístico, né? É esse vínculo, isso aí é muito importante, a gente tem que tomar cuidado, inclusive na hora do digital, porque o digital, a gente vai, principalmente nos natos digitais, né, que a gente vai produzindo, a gente tem que tentar manter esse vínculo entre os arquivos que a gente está produzindo. Se eles fazem relação num conjunto, a gente tem que tentar manter isso junto, né? Aí que vem a gestão, a classificação, a temporalidade. Você tem que pegar... a gestão é muito importante para documento digital. É muito fácil você acumular documento digital, porque o digital você não vê, não é tangível, né? Papel você vai separando, né? Esse aqui é vermelho, esse aqui é azul, esse aqui é amarelo. O digital não, e quando você vê, você está com uma massa documental acumulada digital, e é desesperador, e você não sabe o que fazer com aquilo. Então, assim, voltando um pouco, um exemplo prático como é que vocês organizam as fotos que vocês tiram no computador de vocês? Né? Chegou uma certa hora que eu não estou conseguindo mais. Eu organizava por eventos, datas, aí depois eu fui só para mês, aí agora eu estou só em ano. Entendeu? Porque eu não dou conta das coisas que eu produzo na minha própria casa. Imagina em instituições que geram documentos assim o tempo todo, o dia inteiro, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma ação em que os documentos participam ou que o documento apoia tanto processualmente como parte do processo decisório. Pode passar, por favor. Pode passar. As vantagens e desvantagens. Chegamos na autenticidade. Autenticidade. Como foi dito aqui, eu não sei se todo mundo conseguiu participar da primeira mesa, da mesa da manhã, que fala da autenticidade, né? Da gente no permanente. O que a gente consegue aumentar o poder de autenticidade, de presunção de autenticidade do documento
em decorrência do tratamento que foi dado para ele durante a gestão, durante a criação e todo esse processo até ele chegar no permanente. Então, isso é muito importante. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco do RDC-ARC, que é o conceito, né, do repositório arquivístico digital confiável. Foi tirado do Flores, Rocco e Santos. Eu vou passar, porque é muita coisa. O que eu posso dizer é que o RDC-ARC, ele tem que seguir normas. E no caso aqui, né, essa ISO 16.363, que ele trata de um conjunto de critérios para mensurar a confiabilidade de um repositório digital. Então, não é qualquer repositório que é confiável. Nem todos os repositórios são confiáveis. Então, você precisa ter uma série de normas para dar esse poder de confiabilidade ao repositório. Por favor, aqui é o repositório. É um complexo que apoia o gerenciamento dos materiais digitais pelo tempo que for necessário, é formado por elementos de hardware, software e metadados, bem como por uma infraestrutura organizacional e de procedimentos normativos e técnicos. É o que eu comecei falando, né, que a gente precisa... Deixa eu tentar achar aqui o slide, que fala sobre a preservação digital. Né, que é um conjunto, para você garantir a preservação digital, você precisa, de fato, de um conjunto de uma série de ações e que não está pautado só num lugar físico, ele é mais amplo. Então, o repositório. Estratégias para a preservação digital no Arquivo Nacional. Então, entramos no Arquivo Nacional. O decreto 9.150... diz que a missão do Arquivo Nacional é o recolhimento de documentos permanentes da Administração Pública Federal. E isso inclui os arquivos digitais. A gente fez um recolhimento digital em 2015, se eu não me engano, em julho de 2015, da CNV, Comissão Nacional da Verdade. Quando esse acervo da CNV entrou, a gente não tinha ainda estabelecido a política de preservação digital. E, então, foi um bom piloto para a gente no recebimento no recolhimento de nato digital. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. As iniciativas no âmbito do CONARC, então, nós temos a Resolução 20, que dispõe sobre a inserção de documentos digitais em programas de gestão arquivístico, integrantes do SIGA. A gente tem a Resolução 24, estabelece diretrizes para transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais, e a Resolução 25, que dispõe sobre a adoção do modelo de requisitos, que é o EARC Brasil. Em 2009, início da disponibilização de representantes digitais por meio do CIAM. Como o Cláudio já havia falado, a gente registrou documentos datados de 2020, documentos digitais datados de 2002. Então, acredito que desde 2002 a gente já tenha esse trabalho da digitalização aqui dentro do Arquivo Nacional. E a partir de 2009 a gente começou a disponibilizar essas imagens no CIAM. E em 2010... início da disponibilização de forma presencial e consultador dos representantes digitais. Por quê? O que acontece? Nem todos os documentos digitais, de fato, estavam no CIAM. Alguns não estavam organizados. A gente tem hoje ainda um ambiente fundos em tratamento, que a gente chama, que eu vou mostrar daqui a pouco, que são documentos que foram digitalizados, estão digitalizados, mas ainda não estão, de fato, com a anotação correta, às vezes não tem arranjo ainda definido, mas a gente não é porque, de repente, a gente não está ainda com arranjo definido, que a gente não vai disponibilizar, porque já está digitalizado. Então, né, uma das vantagens da digitalização é facilitar o acesso, né, ao público. Então, a partir de 2010, a gente começou não só a disponibilizar no CIAM, mas dar
acesso de forma presencial aos documentos que não estavam sendo digitalizados. A organização dos representantes digitais segue critérios estabelecidos previstos no Manual de Procedimentos para a Organização de Representantes do Arquivo Nacional. Os representantes digitais, eles são a documentação que a gente digitaliza aqui. Elas são digitalizadas em matriz, TIFF, é o que a gente usa, e gera PDF para acesso. Quando pedem para a gente, quando o consulente, né, vem aqui no Arquivo Nacional e pede, mas eu queria em formato TIFF, a gente pega o TIFF e dá para eles. Mas o que vai para o CIAN e o que é facilmente aberto para todo mundo é o PDF, é o que a gente usa para disseminação dos representantes digitais, tá? Não é para Nato Digital. Nato Digital a gente tem uma outra especificação de formatos. Por favor, esse é o nosso ambiente de acervo. Aí estão quase 50 milhões de objetos digitais que a gente tem hoje no Arquivo Nacional. Estão aí. E que incluem matriz, inclui derivada, inclui o que a gente está organizando de matriz, o que a gente ainda está organizando de derivada, inclui Nato Digital, inclui representantes de outras entidades que a gente tem, a gente guarda também nesse espaço a documentação do Memórias Reveladas, que ela faz parceria com outros arquivos públicos brasileiros em relação aos documentos da época da ditadura. Está tudo aqui. E a gente separa o ambiente do acervo do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é onde a gente produz os nossos arquivos administrativos. E o nosso ambiente de acervo é dedicado somente para a idade permanente, né? O que a gente disponibiliza de forma permanente de acervo. Essa frase, eu acho que ela é extremamente importante. Sem programa permanente de preservação e acesso a documentos arquivísticos digitais, não haverá Arquivo Nacional no futuro. Se a gente não cuidar, se a gente não criar diretrizes e ações concretas para a gente tratar o documento, todos os documentos digitais que a gente está produzindo hoje, é bem capaz daqui a 10 anos a gente não acessar mais nada disso. Então, aquilo que foi falado na mesa da manhã. Eu acho que se uma instituição se propõe a criar a trabalhar com o digital e segue por essa linha, ela tem que estar preparada para o futuro. E eu vou dizer para vocês que o futuro não é daqui a 10 anos, não é daqui a 5 anos, não. Eu acho que o futuro ficou um pouquinho até para trás, porque a gente está agarrado na cauda do planeta. Se a gente não tomar alguma atitude agora, a gente vai ter um lastro muito grande de perda de documentos digitais, de memória, de qualquer coisa do digital. Então, vamos falar um pouquinho do Programa Permanente de Preservação e Acesso a Documentos Arquivísticos Digitais, que é o AN Digital. Esse é um programa muito importante aqui no Arquivo Nacional. Ele foi subdividido em vários projetos. O Arquivo Nacional hoje, o AN Digital hoje, é responsável por pensar e executar e propor estratégias para a preservação dos documentos digitais, tanto que a gente recolhe, quanto que a gente produz e quanto que a gente produz de Nato Digital e que a gente produz de representante digital, que a gente digitaliza, que é o trabalho que a equipe do Cláudio desenvolve. Aqui é um pouquinho do programa permanente, né, de acesso, de preservação e acesso a documentos arquivísticos digitais, foi iniciado em 2010. Tem como objetivo adotar o Arquivo Nacional as condições de infraestrutura organizacional e tecnológicas capazes de preservar e dar acesso aos documentos digitais por eles recolhidos em cumprimento às suas atribuições. Alguns desafios. Quantos minutos eu tenho? Eu não vi a hora que eu comecei. 10 minutos. Então, a gente tem desafios. Enfrentar a obsolescência tecnológica, a
de forma a preservar documentos arquivísticos autênticos. Essa obsolescência tecnológica, há 10 minutos de entrar aqui, a gente estava lá na sala ajeitando um último slide, eu e Cláudio. E aí o Cláudio fez umas modificações lá, e aí eu peguei o documento que ele fez, os slides que ele fez, no computador dele, pluguei no meu computador e ele não abria. Porque a versão era diferente. Era o mesmo programa, mas a versão era diferente, eu não conseguia abrir no meu computador. E a gente está falando do mesmo dia, assim, não tem espaço, né, de tempo. Então a gente tem que tomar, é uma coisa para a gente prestar muita atenção. Construir uma solução dinâmica que incorpore a expectativa de mudança contínua na tecnologia da informação, sistema de preservação e acesso com base na BNT 15.472, que diz sobre o sistemas especiais de dados e informação. Encontrar formas de se beneficiar do progresso contínuo da tecnologia da informação para garantir o acesso aos documentos arquivísticos digitais para o usuário do Arquivo Nacional. Constituir-se como Centro de Excelência Nacional da Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais. Vem muita gente procurar a gente, né, vai desde curiosos, vai desde passando por profissionais da área, instituições, tá todo mundo, principalmente com essa coisa do SEI, né, tá todo mundo meio atônito, assim, né, porque acho que ninguém teve muito tempo para se preparar pro digital que está atropelando todo mundo. E isso é um desafio bem grande, né? Tanto para o Arquivo Nacional, a gente tenta fazer o possível e está sempre à frente dos nossos trabalhos de investigação, de pesquisa e prática também, né, para a gente poder ajudar o máximo de instituições e a comunidade arquivística. A gente está aqui para tentar ajudar, então a gente tem que estar sempre, de repente, num passo à frente para a gente poder, de fato, ajudar vocês. E acaba sendo uma troca também, porque quando vocês chegam com a demanda de vocês, a gente é obrigado a correr atrás. E às vezes a gente para o que a gente está fazendo e corre atrás daquilo dali, e a gente aprende, todo mundo aprende, a gente dissemina o nosso conhecimento. E isso é muito importante. O AN Digital, ele é muito importante também para isso, porque eu vou acho que tá mais para frente, porque o AN Digital, eu vou chegar lá, vamos lá, porque eu estou com pouco tempo, estou preocupada com o tempo que eu tenho. Então, vamos lá, o que inclui? Pesquisa aplicada, serviços técnicos e aquisição de equipamentos, bem simplificado, né? Aquela coisa. Então, a gente precisa da pesquisa o tempo todo, a gente precisa estudar o tempo todo, a gente estuda o tempo todo, né? Até em grupo de WhatsApp, com um estagiário que não é mais nosso, e a gente está sugando todo mundo, entendeu? E é isso, a gente precisa se adequar às novidades que estão vindo. Serviços técnicos e aquisição de equipamento. Aquisição de equipamento, storage, infraestrutura tecnológica, não é só storage. Storage é importante, mas a gente precisa ter uma infraestrutura, no caso ainda do Arquivo Nacional, para dar conta dos 50 milhões de documentos que a gente tem, a gente precisa de uma coisa pesada para dar conta disso. Por favor. As linhas de ação do AN Digital. Prospecção, modelo de negócios, sistema de preservação de acesso, gestão de programa. Então, aqui estão listados alguns projetos, os projetos, né, do AN Digital. A gente, o programa macro, né, do AN Digital foi subdividido em vários projetos. A gente está hoje no projeto, porque ele vai até o projeto 13.
Então, hoje a gente está no projeto 7. Volta um, por favor. No projeto 7, que é o desenvolvimento do sistema. A gente hoje está desenhando mesmo, né, no papel. Eu comprei uma cartolina e a gente está desenhando toda semana. A gente tira um dia de manhã, já está sagrado na agenda, né? A galera aí, ó. Só tô de olho em vocês, hein? E aí, assim, reunião quinta de manhã. Eu falo, não posso, a N digital não tem como. E a gente se junta, todo mundo, TI, COGED e COPRA, né? Preservação digital, a gestão de documentos digitais da COGED e a galera de TI, a gente se junta para a gente desenhar, de fato, o sistema, o que o sistema vai fazer, o que a gente precisa que o sistema faça. Nem que a gente precise desenvolver ferramentas externas para ajudar no nosso processo, nas nossas dificuldades, que a gente precisa que o sistema faça. Então, é isso. Quando eu falo que repositório não é só um lugar que você coloca o documento lá, é disso que eu estou falando. A gente tem uma equipe gigante, com várias frentes, desenhando, a gente desenha até o sistema, que o Thiago vai falar depois um pouquinho, né, sobre isso. E bota no papel mesmo, a gente senta e desenha o fluxo do sistema, a gente chega nesse nível, né? A gente não chega a programar, mas a gente desenha o suficiente para dizer para o programador o que ele tem que fazer. Então, a gente chega aí. Desculpa. Então, pode passar. 5? Meu pai. Então, esses são os grupos do AN Digital. Então, eu faço parte do grupo executivo, tem o comitê de integração e o comitê de apoio técnico científico. A gente agora... Eu vou passar... Passa mais um, por favor. Essa é a nossa política de preservação digital. Na nossa política, existe uma tabela, mais para o final da política, tem uma tabela de formatos. E nessa tabela, a gente coloca mais ou menos o que a gente garante a preservação e o acesso, em termos de formatos. E a gente está rediscutindo isso com as áreas de audiovisual, sonoro, a atualização da tabela em relação a vídeos e sons e tudo mais. Então, daqui a pouco a gente vai ter aí uma atualização da nossa política, principalmente em relação aos formatos para preservação e acesso. A gente utiliza os formatos também. A gente não tira esses formatos da cabeça, a gente segue mais ou menos o que o Pronom nos dá de informação, né? Então, a gente, até porque o Arquivemática, que é o repositório que a gente trabalha, utiliza os formatos do Pronom. Então, pode passar, por favor. Aqui estão mais ou menos os itens abordados na política, tá? Essa política, ela está disponível, se eu não me engano, no site. Está no site? Está no site do Arquivo Nacional. Eu não vou me prender muito a isso, porque eu já tenho só 3 minutos. E eu não sei como é que eu vou fazer, eu estou entrando em pânico. Então, eu vou passar, tá? Aí vocês entram lá no site e olhem a política bonitinha e a gente aceita sugestões também, né? Colaborações para, de repente, né? A gente trabalha sempre, a gente tenta sempre chamar a comunidade para trabalhar com a gente, porque isso é muito importante. Então, eu vou passar, pode passar, peraí, deixa eu ver aqui. Pode passar mais uma, mais. Volta uma, por favor. Aí, assim, resumidamente, a política de preservação digital, ela trata disso. Ela trata da etapa preliminar de pré-recolhimento, acertei? Pré-recolhimento.
da submissão, como é que isso vai ser mandado para a gente. Aí a verificação, a quarentena, a nossa quarentena são 20 dias. Então, a gente recolhe esse documento digital, fica 20 dias na quarentena passando antivírus. E aí, só depois... Enquanto isso, a gente vai analisando outras coisas, né, as documentações e tudo, mas esses arquivos só são liberados depois de 20 dias por conta da quarentena. Liberados para tratamento técnico, para disponibilização, para enfim. Aí a gente tem a aceitação ou rejeição, né, e foi falado na mesa de manhã isso, e a formalização do recolhimento, da entrada dos documentos aqui no Arquivo Nacional. Aí passam, por favor. Aí ele fala, né, que... Pode passar. Aí ele fala que a gente está no projeto 7. Pode passar. O objetivo, né, o objetivo é justamente a construção desse sistema. Pode passar. As atividades previstas. Gente, muita coisa para falar, eu estou perdida. Arquitetura do sistema, arquitetura do ambiente operacional, modelo de dados, modelo de interação humano-computador. Aí a gente tem preparação de dados para teste, né, Raquel? A codificação, as reuniões e testes, né, e a documentação de tudo que a gente faz, todas as nossas reuniões são documentadas. Aquisição de equipamentos e montagem do ambiente de homologação e produção, homologação do software. Isso são as atividades previstas, tá? Algumas a gente já faz, né? Revisão, teste, documentação, enfim, a gente está entre aí o que a gente já faz e as nossas... E o que a gente está na lista aí para a gente fazer. A escolha da ferramenta. Meu Deus, eu entrei agora. Modelo AIS. Eu não vou me ater... Pode passar uma, por favor? Esse é o modelo AIS. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar. Esse é o modelo conceitual que o Arquivemática trabalha. Eu não vou ter tempo para explicar muito bem o que é, mas eu vou tentar. O pacote CIP é o pacote que a gente prepara com os metadados. A gente descobriu a pasta Access também, que a gente, no caso dos nossos representantes digitais, que já estão produzidos, né? As nossas derivadas. A gente coloca os derivados na pasta Access e o Cian o Arquivemática, ele não precisa, a gente não pede para ele gerar a derivada, porque a derivada já está na pasta Access dentro do CIP. Então, até isso a gente fez teste. É surreal a quantidade de testes enfim, cada problema a gente para o teste para resolver um problema, para fazer mais testes sobre o problema, para poder identificar aquilo e resolver aquilo e voltar para os testes. É meio insano. E a gente fica o tempo todo em contato com a Cotinha. Olha só, travou aqui. Ah, não, hoje a rede está lenta mesmo. Ah, tá bom. A gente fica lá esperando o negócio. Ih, deu erro aqui. Aí, tá bom. E, peraí. E é o tempo todo, gente. É quase uma gincana. Né? É emocionante. Não é verdade? Então é isso. Então a gente tem o pacote CIP, que a gente tem o original, que a gente quer preservar. A gente tem o metadados, né, que é a planilha CSV que a gente faz. A gente tem, no caso dos representantes digitais que já tem a derivada feita, a gente tem a pasta Access também. Aí a gente faz o ingest para o Arquivemática, ele cria o pacote AIP, que é o pacote normalizado. Então, ele vê todos os formatos que tem no CIP, e se não tiver no padrão de preservação, ele gera esse formato de preservação. E depois ele gera o CIP, que a gente também tem que desenvolver a integração do repositório, que é o Arquivemática, com a nossa saída, que é o Cian. A gente não vai usar o Atom. Nos testes a gente usa o Atom, mas a gente não vai usar o Atom porque a gente já utiliza o Cian. O Cian está desde 2009, é um programa muito robusto, ele vai além do Atom, ele tem o Atom dentro dele, né? Ele vai além, então ele tem 5 minutos. Já acabou? Ai, meu pai. Ai, socorro. Vai 5? Obrigada. Espera aí. Aí tô tentando. Aí,
E aí é isso, a gente vai usar, então, o Cian, tá? Que é a nossa já plataforma já de acesso, que a gente desenvolveu, né? Tem desenvolvido e melhorado ao longo desses 9 anos, né? E ele tramita documentos, ele vai além do que o Atom oferece. Então, a gente vai continuar com o Cian. Só que enquanto a gente não tem essa integração com o Cian, a gente precisa ver como é que o documento sai e a integração com o Atom já está feita no ambiente de teste. Então, a gente testa com o Atom. Pode passar aqui. Aqui está... o que foi feito na cronologia, mais ou menos, do AN Digital, né? Em 2011, assinado o acordo de cooperação técnica entre Arquivo Nacional e Portugal. Então, a gente começou a fazer levantamento, né, das especificações de requisitos do sistema. Foi testado o Roda, que é um repositório arquivístico digital desenvolvido por Portugal. E aí a gente viu que o Roda não ia dar certo, porque o tamanho do que a gente ia precisar colocar no repositório, o Roda não nos atenderia. A gente teria que ter vários processadores Roda para dar conta do nosso volume de documentos. E aí a gente descobriu a Arquivemática e começamos, desde então, de 2015, a fazer teste. Teste não, a gente começou a fazer o levantamento do Arquivemática, descobrir o que o Arquivemática tinha em relação ao Roda e né, especificações técnicas do Arquivemática, e a gente optou, de fato, pelo Arquivemática. Tivemos um projeto piloto com o acervo da CNV, em parceria com o IBICT. Está aqui uma estagiária que veio aqui. O projeto já acabou tem quanto tempo? 1 ano? Já tem 1 ano que ele acabou, mas a gente ainda, às vezes, troca figurinha com esse povo, porque né, a galera de fora, a gente não queria ter perdido os nossos estagiários, porque eles são muito bons. Mas, enfim, o projeto acabou. E foi uma parceria muito importante com o IBICT. E o nosso projeto piloto no repositório é com o acervo da CNV, porque o acervo da CNV é nato digital. Então, a gente quer dar também uma resposta para a comunidade em relação a como funciona com natos digitais e tal, porque para a comunidade talvez seja mais importante do que apresentar em relação aos representantes digitais, né? Então, vamos lá, mais um. Então, a gente começou com a versão de 1.6 do Arquivemática. Eu não vou me estender muito. Se depois alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, sobre os testes de fato, né? A gente, análise de normalização de formatos, definição de procedimentos, preparação da plataforma para produção. No estágio atual, a gente, é aquilo que eu falei, a gente está desenhando o fluxo de funcionamento do repositório para representante nato digital. A gente já viu que a gente não vai conseguir fazer o mesmo processo para nato digital e representante digital. A gente vai precisar, pelo menos, o início dele, que eles sejam 2 processos diferentes. Então, isso tudo a gente está descobrindo semanalmente. Cada semana a gente descobre um negocinho novo, mas está andando. Desenvolvimento de processos para automatização de pacotes. Então, a gente tem aí quase 50 milhões de documentos no storage, que a gente tem que gerar uma tabela CSV para cada um, para juntar, de repente, uma matriz derivada no pacote ZIP lá na frente, para poder fazer o ingest, para poder sair no Cian, e o outro fica... É meio insano fazer isso com a massa que a gente tem, com o volume que a gente tem hoje. Então, a gente está tentando automatizar o máximo que a gente puder de procedimentos. E isso tudo é conversado toda semana, religiosamente. A integração, o que falta, A integração da Arquivemática com o Cian, o estudo contínuo, que a gente sempre faz, de normalização de formatos,
a gente está, né, reunido com... A gente fez a primeira reunião com o pessoal lá da Kodak, né, para definir, para atualizar os formatos da nossa tabela, da tabela que está na preservação, na política de preservação. Início do repositório, a gente queria que fosse em maio, mas aí a gente teve, né, a gente teve que parar tudo para a gente poder fazer termo de referência para contratação de analista, e vamos parar tudo para desenhar o processo, o que a gente precisa do analista e tal, e a gente deu uma parada. Esperamos que até o fim do ano a gente coloque, de fato, nosso primeiro documento rodando de forma integrada? Integrada. É isso. Desculpa, eu fiz esse trabalho junto com a Raquel Reis, que está aqui na frente, com o Jorge Felipe de Abreu, que ele está em São Paulo agora, se ele estiver me vendo. Atenção, alô. E esse trabalho foi apresentado, inclusive, em Córdoba, né, no congresso que a gente teve em Córdoba. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de apresentar, não tanto, né, em 20 minutos, em 20 e poucos minutos, né? Foi muito rápido, 21. Mas, enfim, espero que vocês tenham dúvidas e espero que a gente consiga responder tudo e que seja bem produtivo para todo mundo, gente. Obrigada. Ah, tá. Peraí. Você quer falar daqui ou você quer falar daqui? Aqui mesmo. Uhum. Então, meu boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, a você que aí nos acompanha pelo Facebook, e nós profissionais de TI, né? Gostamos muito de ver a tecnologia em ação, promovendo não só a transparência, mas a difusão, o acesso, a facilidade, né, de se ter a informação e participar de eventos. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, participando desse importante evento em que arquivos e unidades de memória se unem para falar sobre arquivo e realizar atividades relativas a arquivo. E o meu objetivo nessa tarde não tenho a pretensão de falar sobre as questões arquivísticas, mas é um objetivo de, ao final dessa minha fala, conseguir chamar a atenção para os profissionais de TI do quão importante nós termos o conhecimento das regras, dos padrões, né, dos requisitos arquivísticos, para que a gente possa, de fato, gerar um correto ambiente tecnológico propício para as atividades de arquivo. E aí, quando a gente fala de atividade de arquivo, né, a gente fala da gestão de documentos e também da preservação. E então eu inicio a minha fala precisar da ajuda, falando um pouco rapidamente, na verdade, sobre um assunto que tem sido bastante difundido, e creio que, acho que a maioria de vocês já deva ter falado
deva ter escutado falar sobre transformação digital. E aí eu apresento a transformação digital como um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir bons resultados. E, de fato, é isso que tem acontecido. Os líderes, gestores de TI, eles têm, inclusive, utilizado isso como argumentos, né, para conseguir recursos, para poder estar investindo na área de TI. E, de fato, quando se consegue implementar tecnologias de TIC, recursos de TIC, os serviços que são oferecidos, eles se tornam mais ágeis, é possível garantir uma transparência do trabalho que está sendo feito, a facilidade de acesso se torna bem melhor. Então, de fato, a utilização de recursos tecnológicos, ele vem trazendo essa transformação digital, né? Ela vem promovendo, através de recursos de TIC, um melhor uso e uma melhor prestação de serviços, né, para o usuário e para a sociedade. E falando um pouco de transformação digital, então eu trago alguns exemplos, e o primeiro exemplo é o exemplo do celular. O celular, quando ele foi concebido, né, no seu objetivo inicial, ele era uma ferramenta de comunicação. E hoje em dia, a gente já percebe que o celular está presente nas mais diversas atividades. Segundo uma pesquisa feita pela FGV, isso em 2016, essa pesquisa ela apontava que até o final de 2017 haveria um celular para cada habitante no Brasil. E a gente percebe o quanto que esse simples equipamento eletrônico ele tem, de fato, gerado essa transformação e tem sido utilizado como ferramenta nessa transformação digital. E trazendo, né, para um contexto arquivístico, hoje já é super natural a produção de documentos pelo celular. Hoje já é possível, e aí eu nem falo só apenas de e-mail, mas com o celular é possível criar documentos oficiais, né, minutas, ofícios, portarias. Hoje já é possível, através do SEI, fazer despachos em processos pelo celular. Então, de fato, o celular tem uma presença constante nesse processo de transformação digital. Um outro exemplo é a IoT, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Internet of Things, ou a internet das coisas, que já é uma realidade. Hoje, por exemplo, nós lá da área de TI, a gente recebe no nosso celular informações sobre o data center, se a temperatura está muito alta, se ela não está o suficiente, se tem partículas no ar estranhas ao comum no ambiente. Então, se alguém for visitar a sala cofre e estiver usando um perfume francês, a gente recebe uma mensagem de quão sensíveis são esses sensores na sala cofre. Dentro em breve, a gente vai estar recebendo no celular também alguma mensagem da nossa geladeira, avisando que o nível de água está baixo, ou até mesmo do nosso fogão, aqueles que utilizam um botijão de gás, a gente vai receber uma informação baseada no consumo semanal que a gente tem gás para mais uma semana de uso. Então, isso é o IoT, é a internet das coisas. E eu creio que isso também vem, no contexto arquivístico, ajudar os profissionais, por exemplo, nas áreas de depósito, em que a gente viu na palestra que esse monitoramento é feito por uma profissional do clima, né, Adriana, você comentou, e dentro em breve você vai poder receber no seu celular em tempo real, se a umidade do depósito está alta, se está baixa, se a temperatura não está controlada. Então, tudo isso vem para facilitar a
a utilização desses serviços. Então, basicamente, a IoT é um objeto, é um dispositivo eletrônico que ele vem embarcado com uma tecnologia em que é capaz de produzir e transferir dados. Um outro exemplo é o machine learning, que não é mais um estudo, mas hoje já é uma realidade, que é a capacidade do computador aprender, né, é a capacidade de um sistema de negócio, de um software, aprender com informações que são inseridas nele, e baseado nessas informações, esse sistema ele define um modelo, define um padrão, e a partir desse padrão, desse modelo, ele toma iniciativas com o mínimo de interação humana possível. E um exemplo bem interessante de machine learning é um grupo de juízes norte-americanos em que, de forma experimental, eles passaram a utilizar um software para ter agilidade nas tomadas de decisões. E aí, então, eles fizeram um apanhado de processos transitados e julgados, né, com decisões já tomadas de um período anterior, uma quantidade expressiva de processos. Através de um processo de digitalização, eles inseriram essas informações nesse software, e aí o software aprendeu com essas decisões já tomadas, ele criou um modelo, criou um padrão de decisão baseado nesses dados, nessas informações, e ele então passou a tomar decisões, agilizando então esse processo, e obviamente que os juízes tinham que dar o seu aval. Mas ainda bem que era um processo experimental, porque os juízes perceberam que quando o sistema, quando esse software, ele fazia a análise, ou quando ele fazia um julgamento de processos de pessoas latinas ou negras, ele tomava decisões mais rígidas. Ele aprendeu, infelizmente aprendeu o que não devia, né? Mas é um exemplo de que, de fato, hoje já é capaz de um software, de um sistema aprender baseado em dados. Isso é uma área que tem despertado o interesse dos pesquisadores, tem aberto novas frentes, né, de pesquisa, de estudo, não só de dados, mas de comportamento também. E aí é quando a gente começa a pensar em humanidades digitais, né, e que aí utiliza muito dessa tecnologia de machine learning, não só para analisar os dados, mas também para analisar comportamentos. Bom, e o que tudo isso tem a ver com arquivo, com preservação digital, o que tudo isso tem a ver com o tema da segunda Semana Nacional de Arquivo. Bem, se nós pensarmos, e aí como a Érica bem falou, que toda essa tecnologia ela tem contribuído para uma produção massiva de dados, e o que a gente hoje percebe que, na verdade, vem ocorrendo uma avalanche de dados, e quando a gente começa a pensar que, em algum momento, esses dados precisarão ser geridos e que, em algum momento, eles precisarão ser preservados, aí a gente começa a perceber que toda essa transformação tecnológica, toda essa inovação tecnológica, ela tem a ver e ela necessita de um olhar arquivístico. E quando a gente fala em transformação digital, quando a gente pensa em implementar essa transformação digital nos nossos locais de trabalho, é super importante a gente, antes de pensar em implementar e achar que basta você instalar softwares ou aplicar novas tecnologias no seu ambiente de trabalho, é preciso antes se definir uma estratégia digital. E que essa estratégia digital, ela precisa ser clara, ela precisa ser muito objetiva, e ela precisa estar aliada à liderança. E ao longo
ontem e hoje a gente já tem escutado vários palestrantes falando sobre o apoio da alta administração. E em todas as ações que são feitas de arquivo, de TI, enfim, é super importante o apoio da alta administração, patrocinando, ajudando com recursos durante todo o processo das atividades. E humanos e financeiros, tecnológicos, em todos os sentidos, para que o trabalho possa ter continuidade, né? Para que ele não tenha data certa para terminar, mas que ele possa ir até o fim. Então, é super importante a gente pensar em transformação digital. Nós, profissionais de TI, pensarmos em transformação digital, em inovação tecnológica, mas tendo uma estratégia digital muito bem definida e que essa estratégia digital venha definir um modelo de governança de TI. E isso é muito importante, a gente tratar dos recursos de TIC com uma governança bem estabelecida. Porque é através da governança que os gestores vão desempenhar as suas atividades e, consequentemente, todos os profissionais da área de TI. E quando a gente fala em definir um modelo de gestão, a gente não pode deixar de fora as normas e os padrões arquivísticos. E é fundamental, principalmente em áreas de arquivo, em órgãos de arquivo, em unidades de memória, que a TI esteja totalmente atenta aos padrões, às normas e aos requisitos arquivísticos. Porque somente quando, na definição da estratégia digital, a gente aplica todas essas normas e esses padrões arquivísticos, é que, de fato, no órgão, nas unidades de trabalho, vai poder ocorrer uma correta gestão de documentos e, por consequência, uma correta preservação digital desses documentos. E aí, eu trago uma citação do professor Daniel Flores, onde ele diz: não podemos mais continuar a digitalizar e armazenar documentos, fontes de prova, em ambientes inseguros, sem preservação digital, sem garantia de autenticidade. E, mais uma vez, eu chamo a atenção, né, para nós, profissionais de TI, que nós precisamos, no desenvolvimento das atividades que são relacionadas a arquivo, atender a todos esses requisitos. Nós não podemos deixá-los de fora. Quando ele fala, e, na verdade, o primeiro ponto que ele coloca, ele fala em relação a digitalizar e armazenar documentos em ambientes inseguros, e ele chama atenção para isso. E o primeiro ponto, já falando mais pontualmente sobre TI, a gente fala de ambiente seguro. E quando a gente fala de ambiente seguro, em primeiro lugar, a gente fala das políticas de segurança, né, da POSIC, que são as políticas de segurança da informação, e do PESI, que é o Plano Estratégico de Segurança da Informação. Então, quando a gente pensa em segurança, a gente precisa antes definir as políticas que vão nortear as ações de TIC dentro das organizações. Então, por exemplo, aqui no Arquivo Nacional, a gente tem como política, como norma de segurança, as estações de consulta lá na frente, na área de consulta, elas não permitem um usuário espetar um pendrive ou um HD externo. Então, essa é a política de segurança. A gente já vem trabalhando com uma implementação de novos recursos tecnológicos, em que a gente, no futuro bem próximo, vai poder monitorar esse tráfego de informações do computador para o pendrive ou para um HD externo, mas no momento a política determina que não pode ser usado. O importante é que essas políticas elas sejam, sim, aprovadas pela alta administração e que elas sejam acolhidas por todos os profissionais que fazem parte da instituição. Porque quando a gente pensa em segurança, a gente não pode dar brechas, a gente precisa o tempo todo estar atento
porque o pior pode acontecer. Quando a gente fala em um ambiente seguro, além de implementar políticas firmes, planos estratégicos, a gente também fala em investimento. Não dá para falar em segurança sem falar em investimento. E a título de exemplo, hoje o Arquivo Nacional ele conta com 12 ativos de segurança. São ativos que têm um investimento alto, sim, mas que hoje a gente dificulta ao máximo ataques maliciosos. Como a Érica bem falou, são 50 milhões de documentos. Hoje, o Arquivo Nacional atingiu o quantitativo de 1,5 petabytes de informação, petabytes de storage, onde esses 1,5 petabytes de storage, pelo menos 800 teras já estão ocupados com dados. Então, é muita informação que a gente precisa proteger, a gente precisa manter bem seguro. Então, é muito necessário políticas e investimento. E quando eu falo em investimento, não é apenas em investimento de tecnologia, mas investimento de pessoal também. Então, as áreas de TI, os profissionais que estão aqui presentes e aqueles que não ouvem, é super importante ter um investimento na área de TI. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nesse exato momento em relação à segurança, Karina, não sei se ela te falou, a Silvana, para você alterar a tela, você dá um Alt-Tab. Mais um, por favor. Segura o Alt e vai apertando o Tab. Mais um, isso, até chegar no último. Isso, pode soltar. Bom, está um pouco escuro, mas acho que vocês estão conseguindo ver umas flechinhas voando. Vocês têm ideia do que é isso? São ataques. Ataques a áreas de storage, enfim, áreas de TI. Então, a gente pode ver... Bom, a gente olhando aqui, pelo menos o Brasil, no momento, não está sendo muito um alvo. Acho que eles não têm muito interesse nas nossas informações. Mas se a gente olhar ali nos Estados Unidos, eu acho que o Trump ele conseguiu bastante atrair o olhar de muita gente. A quantidade de setinhas, de flechas que estão sendo direcionadas para os Estados Unidos. Então, quando a gente fala em ambiente seguro, a gente, de fato, precisa se preocupar realmente com as políticas, com o investimento. Pode voltar, por favor? Mais um. Isso. E faz parte também de um ambiente seguro a gente levar em consideração as normas e os padrões arquivísticos, onde aí a gente pode falar sobre que um ambiente seguro ele precisa garantir a autenticidade de um documento, que um documento ele não vai ser alterado, a confiabilidade desse documento, que o documento pode sustentar o fato ao qual ele se refere, e a gente também precisa levar em consideração e a gente precisa aprender sobre alguns princípios. E aí são princípios fundamentais, até muito rígidos, mas que são totalmente necessários para a geração de um ambiente seguro, que é o princípio do respeito aos fundos, o princípio da ordem original e o princípio da cadeia ininterrupta de custódia. Então, nós, profissionais de TI, precisamos estar atentos, precisamos aprender sobre esses princípios para que possamos gerar um ambiente seguro para a gestão documental, para que os arquivistas possam trabalhar com segurança e de forma tranquila. Porque ter 50 milhões de documentos e a gente olhar para aquele gráfico e ver a quantidade de ataques que estão acontecendo, a gente realmente fica preocupado e dá até um frio na espinha. Ano passado, e aí foi um ataque a nível mundial, não sei se vocês ouviram falar do vírus Ransom, que é um vírus que ele entra no storage
e ele não apaga os dados, ele criptografa tudo, e aí a autenticidade já se perdeu, porque ele adultera o documento, e quando a gente fala em documentos digitais, né, são bits, zeros e uns, então se você alterar um bitzinho, um zero virou um, você já alterou a autenticidade desse documento, você já adulterou. Então imagina um ataque desse, ele entrar e criptografar todos os dados de uma instituição, e ele deixa um aviso. Olha, se você quiser rever os seus dados, você precisa pagar um resgate. E aí ele cobra em bitcoins, que é a moeda digital. E ano passado teve esse ataque mundial, e esse vírus, o ranço, ele bateu aqui na porta do Arquivo Nacional, mas ele não entrou. Ainda bem que os nossos profissionais, né, de TI, e hoje nós temos um profissional atuando diretamente só com segurança, e a gente conseguiu segurar esse ataque. Bom, avançando, quando a gente gera um ambiente seguro, e aí, até antes da gente falar de preservação digital, a gente passa pela gestão de documentos, onde a TI ela tem um papel super participativo nesse processo, que é na implementação de sistemas gerenciais. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para as normas, para os requisitos arquivísticos, e aí eu cito o EARC Brasil, que é um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. E aí, uma primeira dica de literatura aos profissionais de TI conhecerem o EARC Brasil. A gente precisa ter esse livro na nossa mesa para consulta, principalmente quando a gente recebe demandas da área de arquivo. Por exemplo, olha, nós vamos implementar um SIGAD, e nós contamos com a TI para a instalação desse SIGAD. Então, a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa saber esses modelos de requisitos para fazer uma correta implementação de um SIGAD. Além do EARC Brasil, né, tem a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, né, instituída pelo CONARC, que ela define orientações técnicas e resoluções para a implementação do SIGAD. E aí eu trago como exemplo a orientação técnica número 1, e ela apresenta orientações técnicas para a contratação de solução de um SIGAD. Então, receber uma demanda para implementar um SIGAD, é só acessar a página do CONARC na parte de orientações técnicas, e aí você vai ter toda a orientação, a área de TI vai ter toda a orientação que ela precisa para fazer a contratação de um SIGAD. E a resolução 25 do CONARC, que dispõe sobre a adoção do EARC Brasil. Então, mais um reforço para que nós tenhamos o conhecimento desse modelo de requisitos. Aqui é o link, um QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ele vai te direcionar para a página do CONARC, onde tem as orientações técnicas da Câmara Técnica. Então você pode copiar o link e depois abrir em casa. Isso é uma importante fonte de consulta para ações relacionadas ao SIGAD. Bom, avançando então, e aí a gente gerou um ambiente propício, a gente cooperou, a gente apoiou os arquivistas com a gestão de documentos, e o próximo passo, digamos assim, é de fato fazer a preservação digital. E aí é importante a gente lembrar sobre a teoria, essa pressão, acabei perdendo o raciocínio, mas vou acabar. A teoria das três... Claro. Então, claro. Sem problema, vou tentar ser mais rápido. Vou ser mais rápido. Então, a gente rapidamente fala sobre a teoria das três idades, que aí meus colegas arquivistas podem falar muito bem, mas ela diz que todo documento ele passa por três fases: a fase do arquivo corrente,
o intermediário e ele chega no permanente. E aí tem a ver com o código de classificação e a tabela de temporalidade desses documentos. E isso é muito importante que nós, profissionais de TI, tenhamos conhecimento. E aí, quando um documento ele chega nessa fase do permanente, ele precisa ser recolhido e precisa ser transportado para um ambiente seguro, que é o que a gente aprende sobre o RDC-ARC, que é um repositório digital arquivístico confiável. E esse repositório digital arquivístico confiável precisa estar em um ambiente confiável. E aí eu trago uma citação da nossa colega Érica, em que ela, diante de tantas normas e conceitos, ela, pelo menos, explica muito bem para mim, e ela fala que o ambiente confiável ele é capaz de manter autênticos os objetos de informação digital, de preservá-los, de dar acesso a eles a longo prazo, devendo cumprir com o modelo OAS e ser auditável. E aí mais uma informação e mais uma dica para consulta é consultar e estudar sobre o modelo OAS. Nós, profissionais de TI, precisamos conhecer o modelo OAS. É um modelo, ainda que conceitual, mas que ele apresenta todo um padrão de preservação digital. E aí a gente fala do CIP, né, dos pacotes de ingestão, a gente fala dos IPs, das cópias de disseminação, né, que são os DIPs, das cópias de normalização e de disseminação. Então, avançando. E aí a gente fala em preservação digital, onde a preservação digital ela é um conjunto de atividades. Atividade de recolher, de descrever, atividade de armazenamento, de preservação e acesso baseado no modelo OAS. E aí, baseado nesse modelo OAS, a gente consegue, então, gerar um ambiente de preservação permanente, onde a gente pode implementar os repositórios digitais confiáveis, com um ambiente seguro e com garantia de autenticidade. E aqui vale a pena chamar a atenção, sendo bem rápido, que guardar não é preservar. Quando a gente fala em preservação digital, a gente obrigatoriamente tem que ter todas essas atividades. O fato de nós pegarmos um dado que não está mais sendo utilizado e transferir ele para uma unidade de storage, ainda que essa unidade de storage ela seja segura, seja um ambiente archive, os colegas de TI sabem, né, o que é isso, é um ambiente que você não pode fazer alteração, isso não é preservação digital, isso é guardar o documento. Então, fazer a preservação digital, a gente precisa passar por todas essas atividades. Recolher, descrever, armazenar, preservar e dar acesso seguindo o modelo OAS. Bom, além disso, a gente falando em preservação digital, e aí um ponto que eu chamo a atenção também, é que a TI não pode ser responsável pela custódia e preservação. E aí eu chamo uma atenção, mas não transferindo responsabilidade, mas apontando que nós, profissionais de TI, não temos a expertise necessária, nós não temos uma formação para poder custodiar e fazer a preservação. Nós atuamos enquanto parceiros, apoiando as ações de gestão de documentos e preservação digital, mas nós não podemos assumir esse papel. Então, é importante a gente ter uma equipe treinada, uma equipe que conheça de todos os requisitos e as normas arquivísticas, e aí eu já faço uma propaganda do curso do Arquivo Nacional pela COGED, que eles dão um curso de gestão de documentos. Então, todos nós profissionais eu indico que vocês façam, eu já fiz 2 vezes, e passando um tempo eu faço de novo, porque a informação ela vem se renovando, e principalmente quando a gente fala em TI, novas tecnologias vêm surgindo, então isso tem sido também um desafio para os arquivistas, né, acompanhar essa mudança, e uma parceria em entrosamento com os arquivistas. Então, isso é fundamental para que toda a ação relacionada a arquivo ela tenha sucesso.
que nós, profissionais, estejamos o tempo todo envolvidos com os nossos colegas arquivistas. E aí eu trago mais uma citação de uma outra colega nossa, a Cláudia Lacombe, que ela resume também essa questão do RCD-ARC, né, o repositório digital confiável, e ela diz que um RCD-ARC deve ter uma série de funções para verificar a integridade dos pacotes de informação na entrada. Então, é um requisito que precisa ser bastante respeitado no armazenamento e no acesso aos documentos. Além desses controles, o repositório deve registrar em metadados informação descritiva e de apoio à preservação, em conformidade com as principais normas e padrões internacionais. Então, se nós, profissionais de TI, não atentarmos para essas questões, a gente, como a Érica falou, está contribuindo para um risco futuro, que é de perder toda essa informação. Então, de fato, é muito importante levarmos em consideração isso. Então, avançando, e aí eu apresento também para vocês, trago como orientação, e agora falando mais sobre os RCD-ARCs, a orientação técnica número 3 da CTDE, que ela dispõe sobre cenários de uso de RDC-ARC em conjunto com o CIGAD, é muito interessante a gente conhecer isso, e também da resolução 43 do CONARC, em que ela chama a atenção dizendo que um repositório digital não se resume a uma solução informatizada para armazenamento, e é apenas um componente do repositório. Então, foi o que eu falei, não basta apenas tirar de um lugar, de uma área corrente e colocar no storage, porque isso não é preservação. Guardar não é preservar. E aí, chegando ao final, né, da minha apresentação, eu termino também trazendo uma fala, e agora da Luciana Durante, em que ela diz: apenas saiam e disseminem sua mensagem o mais longe possível. Se vocês não expressarem seus requisitos, ninguém vai perguntar. Eu achei muito pertinente essa fala dela, é uma fala em que ela cede uma entrevista à revista Acervo, e ela fala sobre expor os seus requisitos. E nós, profissionais de TI, como formação, e parte da nossa formação, a gente aprende sobre levantamento de requisitos. E a gente aprende que se um levantamento de requisitos não for bem feito, um sistema ele tem tudo para dar errado. Ele não vai ser um sistema que vai ser bem desenvolvido, bem construído. Então, como profissional de TI, mais uma vez eu agradeço. Quero dizer que nós somos parceiros, né, de todos vocês, arquivistas, que nós estamos com os nossos ouvidos atentos aos seus requisitos, que estamos dispostos a participar com vocês, a apoiar vocês em todas essas ações de arquivo, contribuindo para uma preservação, contribuindo para a difusão e para o acesso a essa informação. Obrigado.
Alô? Bom, eu comentava sobre a criação da área da equipe de preservação digital, que está sendo liderada pela Érica Sampaio, que subordina a equipe de digitalização, de microfilmagem também, e que isso foi uma iniciativa que a gente considera muito positiva, porque é o embrião de uma área que com certeza se tornará coração do Arquivo Nacional do Futuro. A gente não tem dúvida que a preservação digital é o que vai garantir o futuro dos arquivos ou os arquivos do futuro. Com relação à fala do Tiago, eu quero dizer que foi excelente, Tiago, você, sendo da área da TI, vindo dialogar com a gente, com os profissionais de arquivos, porque a gente sempre se ressente, desde sempre, desses diálogos interdisciplinares, porque nem sempre as pessoas conseguem conversar visando o bem comum, que no caso é o fortalecimento da preservação digital no Arquivo Nacional. Quero parabenizar a COGED e também a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC, que tem uma presença massiva de profissionais atuantes do Arquivo Nacional e também de outras instituições, que fez o arcabouço que está aí disponível tanto no site do CONARC quanto no site do Arquivo Nacional. Eu acho que isso é um exemplo da forma como a gente deve trabalhar. A gente deve trabalhar de uma forma unida, integrada, buscando os vários pontos de vista para que a gente consiga ter um Arquivo Nacional mais fortalecido no presente e também no futuro, com um repositório digital confiável, arquivístico, obedecendo todas as normas, recomendações e boas práticas da área. Então, quero parabenizar vocês e dizer que realmente foi um prazer poder mediar essa mesa. Tem uma pergunta do Facebook, antes de passar para vocês, eu vou ler e pedir que você e o Tiago respondam. Se o Cláudio tiver alguma contribuição, também sinta-se à vontade. O Carlos Eduardo, ele pergunta como que o Arquivo Nacional vê o armazenamento do AIP em mídias offline, tais como Blu-ray ou Millennium Disc. A norma brasileira 15.472 de 2007 utiliza como exemplo dessa abordagem o NARA. Eu não tenho certeza que se é um NARA, Arquivo Nacional dos Estados Unidos, ou se ele queria falar a NASA. Tenho aqui dúvidas. Mas, enfim, que foi feito um estudo para saber se essa abordagem não reduziria, né, o custo de armazenamento e aumentaria a segurança com o uso de mídias do tipo WARM, que é Write Once, Read Many. Então, eu queria que vocês respondessem isso. Então, a gente tem que entender que guardar em mídia não é preservar. Guardar em mídia é, talvez, aí fazer um backup, né? Porque o que acontece? No momento em que você, por mais que você crie um pacote AIP, quando você cria um pacote AIP, você cria um pacote normalizado, né? Com os formatos normalizados. Então, ele vai pegar aquela tabela lá do Pronom que a gente configurou lá no Arquivemática, de acordo com a nossa política de preservação digital, e vai normalizar tudo que entrou para preservar. Quando você criou o pacote AIP lá, tirou e guardou numa mídia, seja qual mídia for, não interessa, você tirou do online e guardou no offline, vamos aqui imaginar, a tabela do Pronom mudou. Agora não é mais aquele formato X que eu salvei lá no AIP, normalizado. Então, eu vou ter que pegar de novo aquele HD que eu salvei fora, ou sei lá, aquela mídia que eu salvei fora, para colocar de novo no Arquivemática, para refazer o AIP com um novo formato
para tirar ele de novo. Sabe? E quais foram os HDs que estão com formato AIP, com arquivos de formato AIP para eu poder pegar, colocar... Para a gente do Arquivo Nacional não faz sentido. Esse tipo de coisa. Agora, eu não sei, a gente não aconselha. Não aconselho a guardar hoje, a gente não tem, talvez, estudo suficiente para dizer, olha, guarda offline, que offline está preservado. Guardar offline não é preservar. Tá? A gente faz backup em LTO, a gente está pensando em fazer um backup das nossas matrizes, que são representantes digitais, portanto, são todos TIFF, talvez offline, mas isso é um estudo, a gente não pode garantir absolutamente nada, a gente está vendo as nossas possibilidades. E aí, conforme a gente for produzindo isso, trazendo coisas mais concretas, né, estudos mais concretos, a gente vai divulgando. Mas offline, gente, é aquilo, né, que foi a palestra toda do Thiago, guardar não é preservar, por mais que a gente coloque, por mais que esteja em pacote AIP normalizado, tá lindo, mas como é que a gente vai ter o controle daquilo? O Arquivo Nacional não tem como ter o controle. A gente vai ter que criar pensando, né, nessa possibilidade de criar um sistema por fora para dar conta de tudo que está offline, porque a gente não vai ter controle de tudo que está offline, porque nós temos 50 milhões de objetos digitais na rede. Então, para a gente, acho que está meio fora de questão. Agora, toma cuidado, porque no momento que você coloca o documento offline, por mais que esteja no pacote API, você não tem como garantir a preservação. Vai que a mídia queima, vai que você perde aquilo dali. Então, tem que tomar cuidado, tá? Bastante cuidado com essa gravação offline aí dos documentos que vocês estão gravando, estão produzindo. Eu acho que um outro ponto que deve ser pensado em relação a isso são os procedimentos, as rotinas definidas pelo modelo OAS, em que ela determina que na geração de um DIP, de uma derivada de acesso, essa derivada de acesso ela é feita através da cópia de normalização. Então, certo, né, Kelvin? Então, quando você faz a ingestão de um CIP no RDC-ARC, e aí ele transforma isso em AIP, ele guarda o original e ele cria uma cópia de normalização. Se você tira isso desse ambiente, desse repositório digital confiável, e aí para pensar isso em algum determinado momento, quando o PRONAN definir um novo formato de consulta, de preservação, o formato de preservação, em que momento ou de que forma o repositório digital ele vai ir lá numa fita LTO, por exemplo, pegar essa cópia de normalização para gerar um novo DIP nesse novo formato, o novo AIP nesse novo formato definido pelo PRONAN. Então, e aí é um ponto para pensar se vale a pena fazer isso, se é seguro, né? Como a Érica falou, a gente acredita que não. Eu só queria fazer uma pequena complementação a essa pergunta, dizendo que essa estratégia de ter backups offline, na época era o CD, depois o DVD, depois veio a Linear Tape Open, que é essa fita magnética apelidada de LTO. Enfim, era uma solução que me parece que é anterior ao Arquivimática. Então, o Arquivimática, eu não sei bem exatamente quando ele foi desenvolvido, mas essa norma brasileira, de acordo com o que está escrito aqui, parece que ela é de 2007, então, portanto, anterior ao desenvolvimento do Arquivimática. Do ponto de vista, enfim, como especialista, mas do ponto de vista pessoal, eu considero que, dependendo do volume do acervo, você ter um backup offline é alguma coisa boa, recomendável, embora vá onerar o custo
de investimento, porque uma das coisas que o Tiago falou muito bem é que a gente precisa garantir que os nossos sistemas, os nossos repositórios digitais confiáveis, eles sejam sustentáveis. Não adianta a gente ter um recurso para fazer uma implementação de um sistema como esse e daí a 5 ou 8 anos você não tem esses mesmos recursos para poder garantir a manutenção desse sistema. Então, há que se pensar muito bem, inclusive na escolha da mídia desse backup offline. Atualmente, a fita LTO, salvo engano, ainda é a fita, vamos dizer assim, ainda é o suporte, o meio offline para fazer esse backup. É apenas uma contribuição. Queria, então, abrir para a audiência e saber se alguém tem uma pergunta, algum comentário, alguma dúvida. Ninguém? Bom, então, que bom que a gente conseguiu cumprir o tempo. São 4 horas em ponto, né? Então, assim, pontualidade britânica. Agradeço a presença de todo mundo, a todos que nos assistiram através das redes sociais e dizer que estamos aqui disponíveis para visitas, e-mail, responder dúvidas, apoiar, fazer orientação técnica, não só pela Copra, mas com certeza COGED, COTIM, estamos todos unidos aí em prol do repositório digital confiável do Arquivo Nacional, que se tudo der certo, esse ano ainda a gente consegue inaugurar. Vamos trabalhar bastante para isso. Tá? Então, muito obrigada e boa tarde a todos.